Planeta Terra, mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade. Apesar das eras geológicas serem tão longínquas e estranhas à escala humana, um testemunho desse passado remoto está presente cotidianamente em quase tudo que nos cerca: o petróleo. Mas como descobrir onde ele está? Como recontar essa história ancestral? O petróleo, ele não está onde a gente quer que ele esteja, né? Ele depende de fenômenos que ocorreram há milhões de anos atrás na Terra. O espaço terrestre é gigantesco e a perspectiva de acertar no alvo no primeiro furo é muito pequena, muito remota. Por isso que você precisa de toda a parafernália tecnológica para poder fazer. A Terra tem a superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados. A área de um poço de petróleo tem cerca de meio metro quadrado. Como decidir onde perfurar? O setor mais fascinante da indústria do petróleo é a exploração. Por um lado, pelo risco envolvido. Cada 10 poços que você perfura, 8 deles são secos. E os 2 que se encontram não necessariamente são comercialmente exploráveis. Então, é uma indústria de alto risco. É um setor fascinante e cada vez mais complexo. São tecnologias de ponta, muitas das quais o Brasil já domina. Enfim, é sem dúvida nenhuma o setor mais fascinante, mais complexo e mais caro do mundo do petróleo. O petróleo não ocorre em qualquer canto. Para a existência de petróleo, você tem que ter uma bacia sedimentar. Você tem que ter rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar? São sedimentos que foram lançados para dentro de um antigo lago ou um antigo mar. E com o acúmulo desses sedimentos, com o passar do tempo, eles foram ganhando grandes espessuras e foram aprofundando. E com o aumento da pressão e da temperatura, eles começaram a se solidificar e se transformaram em rochas. Esses organismos que viviam nesses lagos e nesses mares antigos, ao morrerem, eles eram soterrados juntamente com os sedimentos. E com o passar dos milhões de anos, eles se transformaram em petróleo. O petróleo foi formado a partir da transformação da matéria orgânica, que está presente nos sedimentos, onde ela foi depositada. E essa transformação dessa matéria orgânica, através de efeitos de pressão e temperatura, alcançou um certo grau e que transformou essa matéria orgânica em petróleo. Essa matéria orgânica consiste mais de material microplantônico, que é encontrado no fundo dos lagos ou dos oceanos. A rocha formadora é a rocha onde acumulou a matéria orgânica. Aqui pode-se ver muito bem, né, que a rocha é escura, bem escura, preta, né? Justamente por causa da matéria orgânica contínua. Foi ele que se transformou, já transformou-se em petróleo. Essa rocha geradora, nesse caso aqui, onde ela está aflorando, pode-se deduzir que teve muito soterramento sobre ela, ou seja, alguns quilômetros de rochas sobre ela, e que, com o tempo, foram desgastadas. A segunda condição para haver petróleo é que essa rocha geradora tem que atingir a janela de geração, que nós chamamos de janela de geração. São condições de temperatura e pressão ideais que transformam a matéria orgânica em hidrocarbonetos. O óleo, ele passa por um processo, né, de
longo tempo de maturação, ele passa por várias transformações. É como se fosse um forno natural. Essa matéria orgânica tem que ter ficado durante alguns milhões de anos enterrados numa certa profundidade, para que a Terra, pelo seu calor interno, cozinhe, digamos, essa matéria orgânica, que vai se destilando na forma de petróleo. A terceira condição, você tem que ter a migração do hidrocarboneto. Você tem que ter condições de migração. Se esse hidrocarboneto não sair da rocha geradora, a rocha geradora continuará sendo soterrada e esse petróleo pode ser perdido. Ele pode ser o que nós chamamos de cozido, porque as condições de temperatura e pressão vão aumentando cada vez mais. Ela migra através de falhas, principalmente. Falhas são descontinuidades na estratificação, né? E que atravessam as rochas. São condutos que muitas vezes funcionam como caminho para o petróleo migrar até chegar num reservatório. A quarta condição é que você tem que ter uma rocha reservatório. A rocha reservatório, ela tem que ter o que nós chamamos de poro, ou seja, espaços vazios. Ela tem que ter porosidade, quer dizer, a capacidade de armazenamento. O petróleo poderia ocorrer como um rio subterrâneo, né? Quando não é o caso. Na verdade, ele ocorre bastante sutilmente nos poros de uma rocha permeável, né? No caso, um arenito. Aqui é um pedaço do arenito, né? E que está totalmente saturado de óleo. Você está vendo só uma cor escura, no caso, o petróleo. Mas, na verdade, aqui está cheio de grãos também, né? Grãos de quartzo, feldspato, que formam o arenito. O petróleo, na verdade, ele está só impregnando os poros. A gente pode ver aqui um arenito esbranquiçado, cheio de grãos de quartzo e permeabilidade também, porosidade e permeabilidade. A gente quebra ele aqui, só se vê os grãos de quartzo e formando o arenito, né? E praticamente sem o petróleo. Podem comparar com essa amostra aqui, em que o arenito está totalmente saturado de petróleo. No microscópio óptico, nós podemos ver não só a composição da rocha, analisar os minerais que compõem essa rocha, como também podemos analisar a qualidade do reservatório. Então, esse é um exemplo de uma rocha reservatório, é um arenito. A gente vê aqui em branco são os grãos que compõem essa rocha. E em azul, esse espaço que tem entre os grãos é o que nós chamamos de poro. É o espaço vazio que essa rocha possui. E é nesse espaço vazio que o óleo vai se alojar. Essa rocha reservatório tem que estar capeada para uma outra rocha impermeável para que o petróleo se acumule ali dentro. Se não houver uma rocha capeadora por cima, esse óleo vai seguir até a superfície. Então é fundamental que a gente tenha a rocha reservatório, que vai permitir que o óleo seja armazenado ali dentro, e é fundamental também que a rocha capeadora esteja logo acima para impedir que esse óleo chegue até a superfície. A característica exatamente da rocha selante é oposta. Ela não pode ser porosa e não pode ser permeável. Ela tem que impedir que o fluido continue migrando. Nós já observamos o reservatório e agora vamos observar uma rocha selante. Isso aqui é uma lâmina delgada, que é uma fina fatia de rocha colada numa placa de vidro que a gente pode observar no microscópio óptico. Como a gente pode observar aqui, não existe nada em azul. Ou seja, não existe porosidade. E se não existe porosidade, obviamente não existe também permeabilidade. Então, essa é o que nós chamamos de uma rocha selante, uma rocha que impede que os fluidos passem através dela. Existem, na realidade, 5 condições básicas para você ter o petróleo. A gente vê que são condições muito especiais e o petróleo na natureza acaba sendo muito mais uma exceção do que uma regra. Todas essas etapas, elas têm que se dar em conjunto. Não basta ter uma e não ter a segunda, não ter a terceira. Quer dizer, ela tem que ter uma sequência e além disso, além de ter essa sequência, ela tem que ter um sincronismo importante. Os eventos têm que se combinar para resultarem em acumulações econômicas. O trabalho do geólogo, essa é muito interessante, ele é muito parecido com o do médico. Ele tem que fazer uma hipótese do que ocorre no interior da Terra sem ter contato com o que está lá dentro da Terra. Tanto o geólogo quanto o médico possuem
maneiras de se fazer essas hipóteses e lança mão de exames. Inicialmente, é feito um trabalho de geologia de campo. Quando não se conhece absolutamente nada da área a ser estudada, uma equipe de geólogos vai para o campo com seu material de pesquisa para pesquisar as rochas que existem naquela região. Daí ele vai verificar, bom, isso aqui é uma rocha sedimentar. Então aqui nós temos uma bacia sedimentar. É a primeira coisa que tem que ter, uma bacia sedimentar. São feitas medidas também de fraturas e falhamentos presentes em superfície para se ter uma ideia da estruturação dessa bacia sedimentar. Inicialmente é feito um trabalho de aerofotogrametria. Nada mais é do que fotografias aéreas, feitas por câmeras localizadas em aviões que sobrevoam determinada região. Nessas fotografias aéreas é possível ter uma visualização da superfície dessa bacia sedimentar. E muitas estruturas podem ser identificadas e interpretadas a partir das fotografias aéreas. Fotos obtidas através de satélites também são muito utilizadas no início dos estudos de uma bacia sedimentar. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de satélite com uma interpretação e o que é possível se interpretar logo em cima dela. Então você vê de cara aqui alguns lineamentos interpretados aqui em linhas vermelhas. Então você sabe, por exemplo, quais são as zonas principais de compressão. Essas falhas ou fraturas que você mapeia aqui são importantes no sistema petrolífero exatamente porque podem servir de zonas de migração de petróleo. Depois todo o trabalho de geologia de campo é encerrado e verificados os resultados das análises que foram feitas em laboratório, decide-se então para fazer um trabalho de pesquisa indireta do que tem abaixo da superfície. Por exemplo, gravimetria, magnetometria. A gravimetria é um método que mede o campo físico da gravidade. Com a magnetometria, a gente mede o campo magnético da Terra, também em estações de interesse. A gente aprende, desde a escola, do colégio, que a aceleração gravitacional da Terra tem um valor único para toda a superfície da Terra. Isso não é bem assim. As diferentes rochas que compõem o interior da Terra têm diferentes densidades. Se nós temos uma grande anomalia gravimétrica, por exemplo, você vai estar ligado a estruturas geológicas de subsuperfície que, por sua vez, podem estar nessa estrutura sendo acumulado o petróleo. Esse aparelho é o gravímetro, como vocês podem ver. Ele está disposto aqui sobre uma placa de metal, que é para ajudar no nivelamento do aparelho com o solo. Dentro aqui dessa caixa tem um sistema massa-mola, que é o sistema mecânico que vai ser sensível à variação da aceleração gravitacional no ponto de medida. Ele mede variações muito pequenas do campo gravitacional. Esse mapa aqui é um mapa residual gravimétrico, residual que já é trabalhado para efeito de estudar petróleo. Aqui, por exemplo, você pode ver essas cores vermelhas, são altos magnéticos e aqui baixos magnéticos. O mais importante, eu acho, que é a própria construção do modelo geológico, para você imaginar um sistema petrolífero. E com isso, todas as ferramentas vão te direcionar para isso. Então aqui você tem colorido aqui um mapa geológico, indicando, por exemplo, que essas rochas de todas já estão mais rasas, aqui estão mais profundas, são anomalias mais profundas. O azul aqui é exatamente uma zona mais profunda. À medida que você vai conhecendo um pouco mais da sua bacia sedimentar, você vai focalizando e vendo a necessidade de se fazer levantamentos de sísmica de reflexão.
sísmica de reflexão é o método geofísico mais utilizado para prospecção de petróleo. Vamos supor que eu detone uma dinamite, uma profundidade de aproximadamente 3 metros, e essa explosão gera uma frente de onda onde as partículas começam a vibrar e essa vibração se propaga através da Terra. Então, uma parte dessa energia ela vai penetrar na Terra. À medida que ela encontra uma interface que separa meios com características diferentes, parte dessa energia retorna para a superfície, faz vibrar a superfície da Terra, onde nós temos os nossos sensores. Ela é captada por esses sensores, vão ser então registrados para depois sofrer um processamento e mostrar para a gente uma imagem de subsuperfície. Essas linhas aqui, de várias cores diferentes, azul, verde, vermelho, correspondem à interpretação das interfaces sísmicas. São os topos de camadas geológicas. O trabalho do intérprete é selecionar as principais interfaces da área, mapear as principais interfaces da área e também as principais falhas geológicas presentes, que vão permitir ter um esboço estrutural da bacia. No momento em que as interpretações levaram à possibilidade da ocorrência de petróleo em determinado local, decide-se então para se furar um poço. Uma das ferramentas básicas do nosso sistema de perfuração é a nossa broca. Com a rotação, tudo isso aqui vai girando e vai triturando a formação. Por esse furo aqui sai o jato com o fluido, né, onde tem uma determinada pressão. Essa pressão nos dá a condição de remover esse cascalho do fundo do poço. Esse cascalho não é nada mais do que a formação que está sendo triturada naquele momento e jogada aqui para a superfície. Todo o fluido que sai do poço é passado por essas malhas, né? A parte sólida é filtrada e eliminada aqui por essa calha. Isso é cascalho, né? Formação cortada. Serve para o quê? Para a gente fazer uma análise mais detalhada aqui na superfície do que a gente está cortando no momento. O poço, quando é furado, é sempre tirada a amostra de calha. Na medida em que é constatada a presença de um reservatório, são programados novos poços para coleta de testemunhos. Nós tiramos um cilindro de rocha, em geral de 9 metros de altura. E aí nós começamos a fase de descrição, identificação de como essa rocha se formou. Isso, claro, é fundamental porque nos ajuda. Quando nós conhecemos o ambiente deposicional em que essa rocha se formou, nós vamos ter uma ideia da geometria, da forma do corpo de rocha que é o reservatório. Esse aqui é o nosso laboratório de testemunhos, onde nós fazemos os estudos em cima desse tipo de amostragem. Parte do testemunho, e também se utiliza também esse amostra de calha, é tirado para fazer uma análise micropaleontológica. Nessa lâmina aqui, eu vou ver que tipos de organismos, que tipo de constituintes, então, fazem parte dessa fração orgânica. Esse organismo aqui, que é um acritarco, né, relativo ao grupo das algas, viviam, né, em corpos d'água marinhos, né, há aproximadamente 400 milhões de anos. Numericamente, o homem é coisa de 40 mil anos. Então aí você vê a diferença de escala. A sísmica nos dá informação de como as rochas estão distribuídas na crosta. Não nos diz qual o tipo de rocha. Ela só nos diz que nós temos uma rocha diferente da outra, que é diferente da outra. Nós fazemos o poço e, através da amostra de calha, nós conseguimos identificar aquelas diferentes litologias que aparecem na sísmica. Um trabalho muito importante no processo de interpretação é você amarrar os poços exploratórios já perfurados na área à tua interpretação sísmica.
Fazendo esse tipo de amarração, você vai saber que a tua interface amarela corresponde ao topo de uma sequência de arenito. Esse trabalho de amarração de um poço exploratório já perfurado na área com o dado sísmico que está sendo interpretado é fundamental para você reduzir a incerteza da tua interpretação e agregar uma informação mais direta proveniente dos poços que você já perfurou na área. Com a integração da interpretação sísmica propriamente dita, com a amarração dos dados derivados dos poços exploratórios já perfurados na área, é que vai se chegar finalmente a uma seção geológica, ao esboço geológico daquela área que está sendo mapeada, né? Mais recentemente, volumes sísmicos 3D têm sido interpretados em salas de visualização. Um geólogo, um geofísico, ele é capaz hoje, vendo essas telas de visualização em 3 dimensões, ele caminha por dentro da Terra e ele começa a elaborar modelos muito mais sofisticados hoje em dia para saber se numa fratura, se numa formação do subsolo terrestre, há ou não a possibilidade de encontrar petróleo. Essa é uma sala de visualização 3D, é um ambiente em que propicia um trabalho numa equipe de desenvolvimento de um reservatório. Num tipo de ambiente como esse, são reunidos técnicos de diferentes áreas de conhecimento, geólogos, geofísicos, engenheiros de produção, com objetivos de se planejar e de se executar o desenvolvimento de um campo de petróleo. Com o uso de um óculos estéreo e do equipamento, nós podemos ver esse dado. Aqui nós temos um cubo sísmico que pode ser entendido como uma superposição lado a lado de diversas linhas sísmicas bidimensionais, compondo digitalmente no computador um volume tridimensional. Vamos entrar no reservatório de petróleo. A gente está vendo o reservatório de petróleo retirado dessa informação sísmica. As areias reservatório, as areias onde estão o petróleo, estão aqui interpretadas nessas cores de amarelo a vermelho. A partir dessa imagem é que um grupo de especialistas, não só nós geofísicos como geólogos e engenheiros, trabalharão objetivando o melhor posicionamento dos poços que irão produzir esse óleo. Nós podemos ver na imagem como essa, nessas áreas avermelhadas, as posições em que a rocha reservatória é mais espessa, onde nós temos maiores espessuras de rocha com óleo. E uma área candidata natural a se posicionar no poço. Uma sala de visualização como essa é onde tomamos as decisões do desenvolvimento de um campo de petróleo. De que maneira desenhar uma configuração de poços que seja o mais econômica e o mais eficiente possível. Um geólogo, quando do sucesso de uma perfuração, ele fica muito contente com isso, porque é uma hipótese, é uma teoria que deu certo. As tecnologias de exploração estão evoluindo muito, o que tange a descoberta de novos campos de petróleo. Isso facilita novas descobertas. É muito difícil você dizer que o petróleo vai se acabar daqui a 40, 50, 60 anos. Esse fim do petróleo, obviamente, ele vai acontecer, mas ele não vai ser um fim, vamos dizer, que vai ter um corte abrupto. Vai ter um momento de transição. O Brasil é um país continental, tem muita coisa ainda para ser pesquisada e eu acredito que muito petróleo ainda pode ser descoberto em nossa bacia sedimentar. Hoje o petróleo ele é essencial, ele penetra na nossa matriz econômica e ainda vai continuar por mais umas 4 décadas ainda como um elemento estratégico na nossa economia.